Tântricos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui da comunidade Vida Tântrica, episódio número 28. E nessa oportunidade a gente vai aprofundar um pouco mais na questão da história do Tantra tradicional, falando um pouco a respeito do grande mestre Abhinavagupta e das tradições, das linhagens de Caxemira, ok? Aqui, galera, a gente vai pela primeira vez, então, citar, já citamos de forma breve o mestre Abhinavagupta, mas nessa oportunidade a gente vai poder adentrar um pouco mais dentro desse estudo, né, no aspecto histórico do desenvolvimento do Tantra, a partir principalmente desse que foi um grande divisor de águas do Tantra clássico. Okay? Então, Abhinavagupta, ele é um mestre de uma linhagem ininterrupta de transmissão da iluminação. Para quem nunca ouviu falar, é muito interessante porque Abhinavagupta ele foi filho de praticantes tântricos e a sua própria vida foi gerada dentro de um ritual tântrico, né? Dentro do Kula Yaga, das tradições Trika e Krama do Tantra clássico. Então é muito interessante a história desse grande mestre. Ele realmente é, como eu disse, um grande divisor de águas. E se hoje nós temos acesso a todo esse sistema, a toda essa tradição, a inúmeros professores, acharyas, grandes mestres que posteriormente vieram e serviram de canal para que essa tradição, esses sistemas tântricos chegassem até os tempos atuais, ou seja, para nós, graças principalmente a Abhinavagupta. Né? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Tenho certeza que vai ser muito interessante, afinal de contas, tudo o que a gente vai trazer aqui não é nenhum tipo de teoria inventada da cabeça do tio Firaki, tá? Não tem nada de contato místico, nada de mediunidade que está recontando uma nova história porque a entidade A, B, C está falando assim. Não é essa a ideia, tá? O que a gente está trazendo aqui é, inicialmente, a gente traz as introduções e as bases principalmente estruturados em opiniões acadêmicas e científicas, ok? Então a gente começa com essa base, mas evidentemente você que já está aqui na comunidade há bom tempo já sabe que eu tenho o costume de em alguns momentos fazer alguns paralelos com a história oculta também, né? Então nem só de comprovações acadêmicas e científicas vive o Tantra, certo? Então aqui a gente vai fazendo sempre esse paralelo, mas sempre iniciando a partir de uma base, de um bom aterramento, ok? E, de fato, o contexto acadêmico, bem como o contexto científico, funcionam para nós, então, como esse piso, né? Esse ponto de base para que a gente evolua a partir daquela estrutura de base, ok? Bom, dito isso, bora começar essa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito da tradição histórica do Tantra e principalmente sobre Abhinavagupta. Mais uma vez, estamos nos baseando nessa parte aqui do trabalho da comunidade, nesse livro que é o Tantra Iluminado, do Christopher Wallace. Ok? É um livro muito interessante do ponto de vista clássico, como eu já disse, o Christopher Wallace, além de ser um praticante do sistema tântrico tradicional, ele também é um acadêmico, então ele busca, né, ele foi discípulo do Sanderson, um dos grandes sábios que traduziram e trouxeram para o contexto europeu e americano essas grandes escrituras tântricas que há muito não tinham um foco, não tinham, como eu posso dizer, não tinham a luz devida sobre elas do ponto de vista acadêmico. Então, a gente tem um trabalho muito interessante aqui. Nem tudo é regra, tá bem? Dentro de nada, porém, são apontamentos que nos dão uma base muito interessante, principalmente para quem quer estudar a respeito do Tantra no seu sentido mais clássico, mais tradicional, e, de fato, mais profundo e espiritual, ok? Bom, então eu quero começar trazendo aqui alguns pontos para que a gente reflita a respeito do que é a visão de Abhinavagupta, ok? E aqui é muito interessante porque ele já começa trazendo a síntese do que ele fez, né? Abhinavagupta, para quem não sabe, ele foi detentor de várias linhagens ou sampradayas, como a gente estudou na aula passada. Ele foi detentor da continuidade de várias sampradayas. Então, ele foi discípulo
de pelo menos que, de cabeça que eu lembro, de pelo menos três Sampradayas que a gente citou aqui, ok? Então, por exemplo, nós temos a Sampradaya Yamala, nós temos, que é do culto mais feminino, tem a Sampradaya Vama, que era uma das primeiras que eu citei para vocês na aula passada, e nós principalmente temos as que mais influenciaram o mestre Abhinavagupta, que foram as tradições Trika, ok? Que é a Trika Sampradaya e a Kalikula Sampradaya. Sendo que dentro de Kalikula Sampradaya surgiu a tradição do Krama, ok? Então, basicamente, a Abhinavagupta sintetiza essas escolas, tendo como base o ponto de vista Krama, ok? O aspecto esotérico da prática do Tantra, segundo a Abhinavagupta, tem no seu cerne a base do Krama, unido, então, ao ponto de vista do Trika, que é, acho que a sexta Sampradaya, e a Kalikula Sampradaya, que é a sétima escola que a gente citou na aula passada, ok? Então, esse é o núcleo do pensamento de Abhinavagupta. E embora ele entrasse dentro do seu contexto filosófico e prático, dentro também das linhas de mão direita, sem negar a mão direita, sem negar os aspectos dualistas das escrituras no seu sentido exotérico, ele principalmente abordava, através do núcleo do Krama, toda essa base esotérica do tantrismo não dualista, ok? Mas sem excluir o dualismo. Então é muito bonito. Ou seja, o que isso quer dizer? Que Abhinavagupta, então, ele professava o Vama Marga Tantra, que é o caminho de mão esquerda, ok? Tanto é assim que no Tantra Loka, que é a enciclopédia tântrica escrita por Abhinavagupta e que até hoje se constitui de uma das maiores contribuições a respeito do que é a tradição tântrica no mundo hoje. O Tantra Loka seria o trabalho central de toda a tradição tântrica e que foi construído por Abhinavagupta. Tudo bem até aqui? Tranquilidade? O que tudo isso significa? Que ele traz, então, a base do Tantra de mão esquerda. Só que com uma prática da mão direita muito disciplinada. Então, do ponto de vista de Abhinavagupta, com esse Trika Kaula reformado, com o cerne esotérico Krama, o que ele diz? Ele assimila a dualidade e ele permite até mesmo, por exemplo, dentro do seu ponto de vista, os rituais de união sexual ritualística, que dentro do Tantra Loka é chamado de Kula Yaga, ok? Então ele tem esse trabalho com o aspecto corporal, né, o aspecto sexual, ele tem dentro desse escopo de prática da visão Trika Kaula de Abhinavagupta. Isso existe, ok? Porém, do ponto de vista dele, não era para qualquer pessoa. Apenas para os praticantes de longa data. Ok? Então esse era o ponto de vista central do Trika Kaula de Abhinavagupta, que tem o seu cerne Krama, como eu disse, que é uma base totalmente de Vama Marga, de mão esquerda do Tantra. Ok? E, obviamente, isso não tem nada a ver, mais uma vez, nunca é demais enfatizar. Quando nós falamos de mão esquerda no sentido oriental, não tem nada a ver com o ponto de vista de mão esquerda do ocidental. Ok? Quando nós falamos mão esquerda, principalmente do ponto de vista tântrico, nós estamos falando de filosofias e sistemas iniciáticos que estão alinhados ao culto à deusa. Ok? Então, quando nós falamos Tantra de mão esquerda, nós não estamos falando de magia negra. Nós estamos falando de cultos e práticas alinhados à adoração e o culto à grande mãe, à grande deusa, a Shakti. Ok? E quando nós falamos de Tantra de mão direita, nós estamos falando de cultos que estão cultuando Shiva, ou seja, o aspecto masculino da divindade. Simples assim. Ok? Então, Abhinavagupta, embora ele também professasse um trabalho muito profundo dentro da linha de mão direita, e com todos os processos que cabem ao culto de Shiva,
ele era principalmente no seu aspecto Krama, né, no seu ensino do aspecto Krama e no aspecto esotérico da sua teoria, da sua filosofia, ou do seu sistema iniciático, ele vai trabalhar, então, totalmente alinhado à mão esquerda. Ok? Então, exotericamente, ele professa um caminho de mão direita, esotericamente, ele professa um caminho de mão esquerda. Ok? Então, olha que interessante aqui algumas falas que o Christopher Wallace usa como referência do ponto de vista de Abhinavagupta. Vamos ler alguns trechos aqui. Ó. Tudo que existe expressa a natureza da deusa, que é o terreno imaculado do poder absoluto, do qual emanam todas as formas específicas de energia e para onde retornam. Então, aqui, quando ele fala poder absoluto, ele está se referindo ao aspecto da consciência, que é chamado de Shiva. Ok? Porém, esse poder absoluto de Shiva, essa consciência de Shiva, essa consciência espiritual, jamais poderia ser manifesta sem Shakti, sem essa capacidade da deusa se manifestar enquanto natureza. E quando nós estamos falando de natureza, nós não estamos falando apenas da natureza do verde, da floresta, não. Nós estamos falando da natureza enquanto manifestação universal. A natureza do divino. Compreende? Não é só a natureza como nós costumeiramente interpretamos, mas natureza no sentido da natureza manifesta da consciência. Então, tudo isso que compõe a nossa realidade é o que nós procuramos significar quando nós falamos dessa natureza primordial da grande deusa. Então, Abhinavagupta diz: tudo que existe expressa a natureza da deusa, que é o terreno imaculado do poder absoluto do qual emanam todas as formas específicas de energia e para onde retornam. Então, a grande mãe, essa Shakti adorada pelos Kaula Tantra, okay? Por essa tribo Kaula, por essa linha de Vama Marga, de mão esquerda do Tantra. Eles compreendem, então, que a mãe ela é a raiz de todos os frutos, de tudo que nós experimentamos no campo da energia, seja ela imanifesta, seja ela manifesta. Tudo aquilo que nós experimentamos no campo da energia provém da grande mãe e volta para ela no final do seu ciclo. Compreendem isso? É lindo, cara. É lindo demais. Isso muda muito a nossa cabeça, ok? Você precisa permitir que aforismos como esses, pequenas frases de sabedoria, possam encontrar descanso e repouso na sua consciência. Porque isso que está sendo falado não é uma suposição ou uma opinião, é uma verdade que está dentro de você. Se você dá essa permissão para que é isso como uma semente, esses aforismos como uma semente, encontrem eco dentro de você, você vai perceber que isso não é uma novidade, que isso basicamente é o eco de uma verdade muito profunda sobre você mesmo, que talvez nesse ponto da sua jornada você tenha se esquecido, talvez por isso está ouvindo novamente. Todas as coisas e os estados são aspectos da única luz da consciência, que surge continuamente em um jogo dinâmico que expressa a intuição criativa dessa luz em seu modo autoconsciente. Tudo é Shiva. A luz da consciência é Shiva, ok? Porém, ela se manifestando através do seu poder, que é Shakti, toma múltiplas formas, ok? E essas múltiplas formas impressionam a consciência individual, aquilo que nós somos, essa nossa capacidade de mesmo dentro do aspecto egóico, de termos consciência da nossa própria individualidade. Nós somos frutos dessa interação da luz da consciência de Shiva e do poder de manifestação de Shakti. Nós participamos disso. E, em última instância, nós somos isso. Não é que fazemos parte, nós somos
essa realidade. Então, olha como começa a mudar a perspectiva de como nós estamos na vida a partir do momento em que a gente adentra no reino da não dualidade, de fato do caminho de mão esquerda do Tantra. Aqui temos mais 3 aforismos, olha só. Deus é aquele que dá unidade e coesão a todos os poderes divinos. E quando a gente fala de poder, a gente sempre está falando de Shakti, ok? Então, vou repetir. Deus é aquele que dá unidade e coesão a todos os poderes diversos de Shakti, fornecendo estrutura para o dinamismo fluente da deusa. Então, Shiva, ele é esse centro de consciência que une a multiplicidade de manifestação da Grande Mãe. Entende? Ela dá base, ela dá direção para que essa fluidez, esse dinamismo criativo da Grande Mãe possa seguir um alinhamento. Então não é um poder sem direção, é um poder com direção. Poder sem direção é como você dá a chave de uma Ferrari para uma criança de 9 anos. Vai dar merda, certo? Por quê? É poder sem direção. Agora, quando você, de fato, tem consciência, que você tem capacidade de direcionar o poder te é dado. O poder lhe é entregue. E quando o poder lhe é entregue, porque você tem sustentação para isso, você sabe direcionar e usar isso de forma adequada, de forma estruturada. Olha que lindo. Mais um. A divindade suprema, a realidade final, é a fusão desses dois, como o paradoxo 2 em 1. Yamala, ele está citando a Sampradaya, acho que número 4, ou 3 ou 4, que é a Sampradaya Yamala, que tem a ver com a fusão de Shiva e Shakti. Ok? Ele continua. A realidade conhecida como o coração, ou seja, Hridaya, a essência, pois toda a criação transborda disso. Então, vou repetir isso daqui. Ó. A divindade suprema, a realidade final, é a fusão desses dois, como o paradoxo de 2 em 1. A realidade conhecida como o coração, ou a essência, pois toda a criação transborda disso. Eu já disse em alguns momentos para vocês aqui na comunidade. Nós temos a luz da consciência de Shiva e nós temos a manifestação de Shakti, o poder de manifestação. Quando isso se une, bum, a realidade explode. E não é uma coisa que aconteceu há milênios atrás, não. Desse ponto de vista, a criação, ela acontece momento a momento. A cada microlésimo de segundo, Shiva e Shakti estão se unindo em Maituna. E no gozo supremo, no orgasmo cósmico, eles estão manifestando essa realidade. Mas isso não é uma coisa que aconteceu no passado. Ela está acontecendo todo o tempo, a cada pequeno micromomento da nossa realidade. Agora. Isso está acontecendo agora. Então, por isso que a sexualidade sempre vai ser símbolo, mesmo no seu aspecto mais denso, mais grosseiro, sempre vai ser símbolo do grande arcano cósmico, do grande mistério universal, da realidade, da criação da vida e da nossa participação dentro disso. Por fim, mais um aforismo. Esse coração, ao penetrar e permear todos os níveis da nossa encarnação, é experimentado como o doce néctar e vida eterna. Isso não vai acontecer quando você morrer. Isso acontece aqui. Acontece nesse momento, pois não existe outro momento. No passado não foi possível, no futuro nunca será. A única possibilidade de você ter esse tipo de experiência é no aqui e no agora. Compreendem isso? É muito profundo. Então, é exatamente por esse motivo que o tântrico contemporâneo, o tântrico atual, todos nós que estamos nessa empresa, nessa jornada, ele é convidado não a fugir da vida, como a grande maioria das tradições iógicas, ou a grande maioria das tradições dualistas, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, que professam uma
criação apartada do Criador, separada do Criador. Ou seja, até mesmo do ponto de vista lógico e racional, essa é uma ideia muito limitada. Muito limitada. Por exemplo, se a gente vai para as filosofias gregas, por exemplo, e estudamos Pitágoras, estudamos Plotino, Jâmblico, ok? Que, né, nesse caso, Plotino e Jâmblico são neoplatonistas, e Pitágoras, né, o fundador da escola pitagórica. Ambas linhas de filosofia e magia, ok? Que consideravam os grandes mistérios espirituais a partir de um ponto de vista não dualista. Então a gente fala que, né, a nossa cultura, por exemplo, é influenciada pela cultura latina de Roma, mas a cultura latina de Roma é influenciada pela cultura grega, ok? Então todo o Ocidente é baseado nisso. Porém, o que nós vivemos hoje são culturas dualistas, como aquelas que foram influenciadas através do cristianismo e herdadas pelo judaísmo. Porque quando você estuda a estrutura filosófica e magística da Grécia, da própria Roma antiga, dos latinos, você vê uma estrutura filosófica e magística totalmente baseada no não dualismo, assim como o Tantra. Quando você analisa a ritualística do catolicismo, por exemplo, você vai ver que ali existem ritualísticas teúrgicas e magísticas que são influências do neoplatonismo grego, também das escolas pitagóricas, ok? E que da mesma forma que um praticante da via do Kaula Tantra de mão esquerda iria praticar o rito de Maituna, a semelhança daquele que na liturgia católica consome o corpo e o sangue de Cristo, ambos esses rituais, eles têm a mesma intenção de deificar a alma humana na matéria. Ou seja, através da prática do Maituna, do sexo ritualístico no Tantra, ou através da liturgia católica, prevista pela teurgia neoplatônica e nas escolas pitagóricas, por exemplo, aquela ritualística, aquela liturgia, tem a ver com nós temos a capacidade de fazermos a divindade que nós somos lá no alto, desça e se manifeste taumaturgicamente, ou seja, nos planos da matéria, nessa realidade. Então não é que eu vou meditar e elevar a minha consciência até Shiva. Não. Eu vou trazer essa consciência de Shiva, corporificando Shiva na minha matéria, permitindo que essa divindade se manifeste. E que, em última instância, de um ponto de vista não dualista, Shiva não é diferente do que eu sou. Percebe? Shiva, em última instância, é aquilo que eu sou. Então não é um apelo a um Deus apartado de mim, ou que me ajuda, ou que não me ajuda de acordo com o agrado dele. Não, tem a ver com a minha própria consciência. Tem a ver com a realidade última. Compreende? É de uma beleza, é de uma beleza gigantesca. Por isso que é importante a gente trazer um pouquinho do ponto de vista de Abhinavagupta, né? Como esse cara que realmente, esse grande mestre que realmente fez e permitiu, né, que esse sistema e essa estrutura tão profunda de vivência real, né, da divindade e da vida material com tanta profundidade. E aqui a gente compreende, então, por que que o Tantra, ele, ao invés de ser um caminho de fuga da vida, como a grande maioria dos caminhos dualistas e de inúmeras filosofias, né, que pregam uma fuga da vida, né, por uma demonização da matéria e outras circunstâncias, né, que estão ali alinhadas a isso. Quando a gente percebe isso, nós vemos a real motivação do Tantra falar que a vida é o próprio caminho. Não é uma fuga da vida que te iluminará, pelo contrário, é você rasgar a vida, é você atravessar a vida. Afinal de contas, a vida é o Tantra, compreende? A vida pulsando de forma natural é o próprio Tantra. Então é isso que nós precisamos permitir que aconteça através de nós. E isso principalmente não vem através
da parte fenomênica da coisa. Aquilo que acontece, né? O tremelique, como a galera fala. Não, tem a ver com a tua capacidade de fazer silêncio. Compreende? Tem a ver com a tua capacidade de, através da luz de consciência de Shiva dentro de você, que você possa direcionar essa multiplicidade de movimentos energéticos, de volições, de aversões e tudo mais. Isso é Tantra. Não é um fenômeno. Não é apenas uma experiência que me faz sentir melhor. Não. É muito mais profundo que isso. Agora, eu quero trazer um pouquinho para vocês, para o conhecimento de vocês. Essa é uma aula que vai ficar gravada, então eu acredito que seja muito interessante esse tipo de informação, que é exatamente o escopo de conteúdo que Abhinavagupta compôs dentro da sua obra mais completa, que é chamada de Tantra Loka. Ok? O Tantra Loka, como eu disse, é uma verdadeira enciclopédia, é um trabalho gigantesco. Ele não tem tradução para o inglês e também não tem tradução para português. O que existe hoje é um arquivo PDF que você encontra, se eu não me engano, em espanhol. Ok? Se eu não me engano, eu não recordo se é em espanhol ou se é em italiano. Acredito que seja em espanhol. Você encontra esse arquivo com muita dificuldade, com muita pesquisa, pelas bandas internauticas aí. Muita pesquisa, tá? É difícil de achar. Mas você consegue achar. Você consegue também, na estante virtual, por exemplo, encontrar alguns exemplares nesse tipo de língua, ou espanhol ou em italiano. Italiano, no sentido impresso, é mais certeza que você encontra. O espanhol, eu pessoalmente nunca encontrei. É apenas o PDF em espanhol, que eu já tive, mas nesse momento não tenho mais também. Então, é uma obra muito interessante que fundamenta toda a visão do que posteriormente vem a ser o Tantra, até como ele chegou no nosso período contemporâneo. Então, com base nesse conhecimento do que está no Tantra Loka, eu vou ler alguns trechos aqui para vocês, para que vocês tenham uma base que a grande maioria das pessoas que falam de Tantra, até mesmo profissionalmente, não tem. Elas não têm ideia sobre essa escritura, que é o Tantra Loka, que ela é elevada ao nível de escritura, porque realmente é uma enciclopédia que Abhinavagupta ele sintetiza todas as linhas de Sampradaya, incluindo as escrituras de cada uma delas. Então, realmente é uma obra extremamente completa. Com base nessas informações, você vai poder realmente ter muito mais conhecimento de causa para viver entender o que é o Tantra de verdade, vivenciar essa experiência de vida através do ponto de vista tântrico e, principalmente, transbordar isso para outras pessoas, né? Trazendo luz para elas a respeito do que de fato é o Tantra, né? E aí, se a deusa abençoar, quem sabe, você mesmo não levar muitos conhecimentos para as pessoas a respeito do que de fato é o Tantra e os seus verdadeiros benefícios, ok? Bom, vamos lá? Vou ler aqui alguns trechos para vocês. Então, ele é uma descrição do Christopher Wallace aqui, que ele vai falando capítulo por capítulo, tá? Eu vou ler alguns que pareçam mais pertinentes para o nosso estudo, tá bom? Então vamos lá. O capítulo 1 do Tantra Loka estabelece os fundamentos. Então, toda a fundamentação, ou seja, a natureza do aprisionamento e da liberação, o papel da percepção e os 4 meios para a liberação. Capítulo 2 explica o primeiro dos 4 modos, o de Anupaya, ou a realização súbita, com base em um único ensinamento transmissão de um mestre realizado. O capítulo 3 abrange o segundo modo, o método da intuição direta não discursiva, chamada Sambhava Upaya, ou modo divino, juntamente com uma longa meditação sobre a base metafísica do alfabeto sânscrito. Olha que massa isso. O capítulo 4 é sobre a liberação através do conhecimento, isto é, cultivando padrões de pensamento em alinhamento com a natureza da realidade. Esse é o terceiro modo que se chama Shakta Upaya, ou modo empoderado. O capítulo 5 expõe os métodos de meditação, visualização e prática respiratória, chamados coletivamente de Anava Upaya,
ou o modo incorporado, que é o quarto e último meio de liberação. Então, até aqui, cara, até aqui, você tem a fundamentação no capítulo 1, e os 4 próximos capítulos estão descrevendo cada uma das 4 vias possíveis à nossa iluminação, de acordo com o nível da nossa consciência. Ok? Olha que top isso daqui, cara. Isso já dá uma outra visão para você a respeito do que de fato é o Tantra. Ok? Vamos continuar. O capítulo 6 explica como os ciclos de tempo se correlacionam com o fluxo de energia vital no corpo, como meditar nesses ciclos e como transcender o tempo completamente. O capítulo 7 mostra como a sequência de vários mantras devem ser dominadas pela repetição contemplativa dentro do fluxo cíclico da respiração. Aqui, galera, é uma chave muito interessante, porque o som da própria respiração representa o mantra-chave raiz do Ajna Chakra. Se você fizer um estudo bem simples, você vai descobrir que o Ajna Chakra ele tem 2 pétalas. E em cada uma dessas pétalas, ou seja, nas 2 pétalas, cada uma delas tem uma sílaba do alfabeto sânscrito. E essas sílabas, cada uma delas, representam Shiva e Shakti. Shiva e Shakti estão atrelados ao som. Essas sílabas, elas representam o som de Shiva e de Shakti, que é emulado pela sua respiração. Galera, isso daqui, se você entendeu o que eu falei, você vai fazer isso pro resto da sua vida. O capítulo de 8 a 11 abordam as dimensões do espaço, que têm aspectos cósmicos e microcósmicos. Assim, elas são usadas tanto no ritual como no yoga. Certo? Olha lá. Vamos lá. O capítulo 12 culmina e resume essas discussões, tratando 6 caminhos distintos para a liberação, 3 dos quais ele já tratou em detalhes: Kala, Tátiva e Bhavana. O capítulo 13 discute a descida do poder, ou seja, o Shaktipat, que é a graça pela qual a consciência corporificada se liberta, quer diretamente ou mais comumente através da iniciação. O capítulo 14 cobre a força oposta, o poder da oclusão pelo qual a consciência se aprisiona. Os capítulos do 15 ao 33 cobrem o ritual e seus vários elementos. Olha aqui, ó. Capítulo 15 é o mais longo, abrange a compreensão não dualizada do ritual, o tipo básico de iniciação ritual e as regras da disciplina para iniciados. Capítulo 16 e 17 abrangem a forma completa de iniciação libertadora, chamada de Nirvana Diksha. Capítulo 18 fala sobre a iniciação abreviada. Capítulo 19 fala sobre a iniciação para pessoas próximas à morte. No capítulo 20, o ritual chamado iniciação gradual. Capítulo 21, iniciação para aqueles que acabaram de deixar o corpo. 22, iniciação após a conversão a outra fé. Capítulo 23, consagração ritual dos gurus. 24, ritos de cremação. 25, o ritual de fazer oferendas aos ancestrais. 26, o ritual diário de adoração tântrica. 27, consagração de substratos de adoração pessoal, estátuas, etc. Capítulo 28, ritos diversos, incluindo a adoração de Yoginis na forma humana, ritos que precedem o ensinamento das escrituras e a adoração da pessoa do guru. É uma digressão sobre a natureza da morte e os caminhos da alma depois dela. Capítulo 29, ritos do Trika Kaula, incluindo a iniciação Kaula e o ritual sexual Kaula, chamado de Adi Yaga, ou adoração primeira. Capítulo 30 fala sobre mantras, 31 sobre mandalas, 32 sobre os mudras ou selos, que são configurações do corpo. Capítulo 33, deidades auxiliares do Trika. 34, a relação entre os 3 modos de liberação, descrito nos capítulos 1 a 5. Capítulo 35, o cânone da escritura e hierarquia da revelação. Capítulo 36, a transmissão das principais escrituras do Trika. E, por fim, o último capítulo, 37, por que o estudo do Tantra Loka é valioso, e um relato da genealogia de Abhinavagupta, seus gurus
e história espiritual e o reconhecimento de seus discípulos próximos. 37 capítulos da maior obra que chegou até os nossos tempos a respeito do Tantra. Aqui a gente não ouve falar sobre Trimili, aqui a gente não ouve falar sobre massagem tântrica, ok? A gente não ouve falar sobre terapia tântrica, embora de fato todas as práticas do Tantra clássico tenham benefícios terapêuticos, ok? Mas a gente não ouve falar nada disso, compreende? E é muito importante que a gente entenda isso para que a gente saiba, mesmo que enquanto terapeutas tântricos, como é o meu caso, por exemplo, para que a gente saiba da onde vem e para onde vamos a partir desse trabalho. Porque um tântrico de verdade, ele é dito dentro do próprio Kularnava Tantra, que é uma das escrituras do Kaula, que um tântrico, para ter contato com essas tradições e ter interesse genuíno pelo trabalho do Kaula Tantra, isso significa que em outras vidas ele já fez parte da tribo, ele já fez parte da Kula, ele já está há vidas nessa jornada. Ninguém se interessa pelo caminho de mão esquerda do Tantra, pelo caminho de Vama Marga, ou seja, pelo culto à Grande Mãe, do ponto de vista dos tantristas, sem que esse caminho já não tenha sido trilhado anteriormente. Então, talvez, como para mim, que sou hoje um terapeuta tântrico e encarno essas visões ancestrais e tradicionais dentro de um contexto atual. Então, eu sou um terapeuta tântrico, porém, eu busco na minha vida cotidiana estar em contato e vivenciar esses princípios do Tantra clássico. E isso faz de mim um terapeuta muito melhor do que eu seria caso eu não tivesse essa conexão com o Tantra clássico. Por isso que, até mesmo dentro das nossas formações aqui na escola, o processo ele toma uma proporção muito diferente do que em qualquer outra escola de formação. Porque até hoje, pelo menos no Brasil, eu não conheço nenhuma escola que dê formações em terapia tântrica que tragam um conteúdo a respeito do Tantra clássico nesse nível de profundidade que a gente traz. Ok? Então, tenha essa aula aqui como um mapa básico para você compreender a respeito do que de fato o Tantra trabalha. Show de bola? Bom, aqui, depois desse período, tá? É muito interessante que você perceba que dentro da nossa forma de trabalhar a escola Maharatantra, nós professamos um Trika Kaula Tantra, ok? Que é esse caminho de mão esquerda. E aqui eu trouxe um trecho muito interessante para que primeiro você saiba de onde vem essa linha de trabalho e depois uma breve descrição. Eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro ponto, olha esse trecho aqui, ó. Curiosamente, os nomes desses 6 filhos não são sânscritos, mas estão associados a tribos além da fronteira da sociedade indiana normal, aludindo às primeiras origens xamânicas dos ensinamentos Kaula. Então é dito que a tradição Kaula, ela vai, de uma certa forma, ter início ali, ó, cadê ele? Fala aqui, ó. Se eu não me engano, século... Cadê? Deixa eu achar exatamente, olha lá. Possivelmente no século VIII, ok? E aí, você tem início dessa tradição através de um casal, ok? De gurus, né? Um homem e uma mulher. Da união desse casal, surgem 12 filhos, filhos e filhas, ok? Desses 12 filhos e filhas, 6 renunciam à vida e se tornam sannyasis, né? Pessoas que se dedicam apenas à busca espiritual.
Os outros 6 que restaram se tornaram, que constituíram família, ok? Esses 6 que fizeram o voto de abandono da vida, eles foram viver e cuidar da vida deles. Esses 6 que restaram e que constituíram outras famílias foram iniciados pelo pai e pela mãe, dentro da tradição que viria a ser conhecida como caú, ok? E essa tradição, esses 6 filhos que foram iniciados, segundo esse trecho que eu acabei de ler para vocês, eles não, até nos seus próprios nomes, eles não carregavam nenhum tipo de vínculo específico com a tradição brahmani, ariana comum. Pelo contrário, seus nomes revelavam fontes de conexão muito mais antigas e ancestrais, ou seja, xamânicas. Por quê? A cultura indiana, naturalmente, ela é patriarcal. O brahmanismo ortodoxo é uma cultura patriarcal. Já o Kaula Tantra vem dessa linha matriarcal que está correlacionada aos períodos da pedra, né, mais antigamente, assim, onde o culto da Grande Mãe era mais central, ou seja, um culto matriarcal. Kaula Tantra nasce disso, por isso as raízes xamânicas que a gente sempre vem mensurando, ok? A gente sempre vem falando em relação a isso. Nossa, Firak, quer dizer então que a galera vestia cocar e tomava ayahuasca, ficava soprando rapé? Não, nada disso, nada disso. A gente está falando de um xamanismo visceral, né? Um xamanismo muito correlacionado ao que a gente poderia ver nos efeitos teúrgicos da alta magia, nos efeitos mais taumatúrgicos, como na feitiçaria. Por exemplo, processos como o culto aos ancestrais, né? A magia, a feitiçaria, era uma coisa comum dessas linhas iniciais do Tantra de mão esquerda, como o Kaula. Compreende? Eram coisas comuns. E você pode ter paralelo nisso dentro da nossa feitiçaria tradicional brasileira, que foi influenciado pela cultura ibérica, né, da feitiçaria tradicional portuguesa, espanhola, dos cultos afro-brasileiros, né, dos próprios judeus que foram punidos aqui em terras brasileiras quando foram convertidos ao cristianismo. Eles foram isolados em terras brasileiras e a cultura judaica é profundamente enraizada no misticismo mágico, entende? Então, todas essas culturas, o que, que eles faziam? Culto aos antepassados, ofertas que são os púdias, né? Sacrifícios até mesmo de animais, por exemplo. O que, que difere, né? Dos cultos tradicionais de feitiçaria brasileira aqui, que a gente vê na Quimbanda, por exemplo, ou nos cultos de afrodescendentes, como o candomblé, que influenciou a Umbanda, por exemplo. Entende? São coisas que estão ali muito conectadas. Porém, Umbanda e Candomblé, você vai ver visões dualistas. Né? Agora, numa Quimbanda, por exemplo, a depender da escola, você também está apoiado dentro de uma visão não dualista. Então, isso aqui é muito, muito interessante de vocês compreenderem. Ok? E aqui, por fim, um trechinho bem bacana que vai sintetizar o que a gente falou aqui até agora, ok? Olha lá. E ele está falando ao Kaula, em relação ao Kaula, tá? Então, o Kaula era uma maneira particular de praticar o Tantra, ou seja, tinha maior ênfase no sensual. Pegou aqui? E seu significado real radiava na profunda influência exercida sobre algumas das escolas atuais da esquerda, de modo que, com o tempo, duas variantes de algumas seitas foram reconhecidas. Por exemplo, o Trika regular e o Trika Kaula. Um grupo, o Krama, só tinha uma forma caula, surgindo de fato sob forte influência caula. Então, qual que é a diferença entre o Trika e o Trika Kaula? O Trika ainda permitia algumas visões dualistas. O Trika Kaula era essencialmente não dual, totalmente orientado à mão esquerda. Ou seja, o culto central era a Grande Mãe. Ok? E por isso, esse é o cerne, é o centro do culto Krama. Ok? Essa influência serviu para combater. Opa!
Olha lá, vamos repetir aqui. Ó. Um grupo, o Krama, só tinha uma forma caula, surgindo de fato sob forte influência caula. Essa influência serviu para combater a ênfase transcendentalista observada em algumas partes da tradição, pois o que caracterizou o caula, acima de tudo, foi a ênfase na primazia do corpo e no aspecto imanente do divino, ou seja, na matéria. Entende? Para combater exatamente alguns princípios de escolas mais orientadas à direita, que só pregavam a transcendência da matéria, ou seja, uma fuga da matéria. A Via Caula, então, vem enraizar o aspecto imanente de Deus na matéria. Então, totalmente um culto orientado à mão esquerda e, consequentemente, a grande deusa. Ok? E ele continua assim. Sendo uma linhagem totalmente baseada na prática, ensinou o uso da experiência sensual como um trampolim para a presença divina. Portanto, é somente dentro das linhagens influenciados pelo Kaula que os ritos sexuais foram praticados e que as substâncias transgressivas foram oferecidas a Deus e consumidas pelo ofertante, como é considerado necessário em uma visão não dual que cumpre o que diz. Uau, uau, uau. Então, todo esse contexto histórico e tudo isso que está sendo falado, como a Sampradaya, né, de Calicula, a Calicula Sampradaya com base trica e crama, representa, então, a escola que evoluiu, conduzindo ao longo do tempo a tradição verdadeira do Tantra de mão esquerda. E que, então, chega nos nossos tempos atuais a partir desse ponto de vista que traz a sexualidade como a base, entende, do processo. Isso a gente vai ver dentro da Sampradaya da Kaubshika, né, que é a Sampradaya número 8, e a Sampradaya número 9, que é a Sampradaya de Sirivilha. Então, essas duas últimas Sampradayas, elas trazem no seu escopo já uma prática mais conectada à energia vital, à sensualidade. Tanto é assim que as tradições pós-clássicas da escola Spanda e da escola Pratyabhijna, elas vêm exatamente alinhadas com essa ideia mais sensual, mais conectada com o corpo, que está totalmente correlacionada à base do Kaula Tantra, ok? Que é esse Tantra de mão esquerda. Então, essa é a base. E aí, olha que interessante, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre o Tantra nesse aspecto contemporâneo e atual, mas aqui a gente já consegue fazer uma ponte para entender como que, por exemplo, a nossa escola, a escola Maharatantra, representa tanto a tradição de Calicula Sampradaya, ok? Essa escola que Abhinavagupta fez a síntese e transmitiu para a nossa geração, e que dentro dessa mesma tradição nós encontramos a possibilidade, pela sua filosofia, pela sua ritualística, pela sua visão de mundo, encontrar pontes reais com o que hoje nós estamos construindo e que é chamado de terapia tântrica. Claro, com muita influência e embasamento de toda a tradição ocidental, da psicologia, da ciência, mas principalmente com raízes muito profundas e inegáveis dentro do Tantra clássico. Ok? Então, cara, isso daqui deu uma base histórica para vocês que realmente, quando você for falar sobre Tantra e você comentar um pouco a respeito do que você ouviu aqui nessa aula, com certeza as pessoas vão parar para te ouvir, porque são informações muito diferentes em relação ao que a gente costuma ouvir por aí, tá bem? Espero que você tenha curtido a aula de hoje. Não esquece, próximo encontro a gente fala então sobre o contexto atual das escolas de Tantra e a gente vai conseguir alongar ainda mais um pouco tudo isso que a gente tem falado dentro desse desenvolvimento histórico do Tantra. Fechou? Tamo junto, gratidão e a gente se vê na próxima aula.